todos os vídeos da lista de reprodução dos ovinos. Agora tem um link na descrição, onde você pode se inscrever na mala direta e receber e-mails e eventos especificamente relacionados aos ovinos. Aqui no canal estou com a meta de chegar a 10 mil seguidores ainda esse ano. Preciso da ajuda de vocês que assistem aqui e ainda não estão inscritos, então se inscreva, por favor. Bom, fiquei devendo para vocês de filmar a tarde de campo que a gente fez. Não consegui, mas eu consegui filmar algumas partes do bate-papo que a gente teve e vou fazer um resumo geral aqui para vocês do que a gente fez. Então, nesse episódio eu vou falar um pouquinho do contexto do meu negócio de novo, a importância da subsistência, a importância da pequena escala, a importância da gente pensar a autonomia primeiro, e aí a gente cresceu o negócio com base nesses valores de autonomia, de saúde, de manejo natural. Foi um dia de campo muito rico, a gente teve a presença do Maicon, que é um veterinário homeopata, a gente teve a presença de várias pessoas, de vários produtores aqui do Rio Grande do Sul, alguns confirmando algumas coisas que eu venho falando já há algum tempo, por exemplo, a questão de não conseguir uma viabilidade com a produção de produtos animais sem a clandestinidade, ou seja, as pessoas precisam de algum grau de clandestinidade para poder enfrentar a burocracia, para poder construir viabilidade. E algumas pessoas que estavam buscando também uma transição, pessoas que recém chegaram no campo, pessoas que estão buscando autonomia no campo, dois jovens que estão no colégio agrícola, né, de entre 18 e 19 anos, então galerinha nova chegando aí, dando esperança para a gente de que outras pessoas virão, alguns agrônomos, enfim, um dia de campo bem interessante, pessoas interessadas no manejo natural dos ovinos, que é o assunto que nos conecta aqui, o manejo natural, a viabilidade das pequenas e médias propriedades, famílias vivendo vidas dignas, com viabilidade e com ética ecológica. Vou dar uma volta aqui com vocês então, o que eu apresentei para eles e depois vocês vão ficar com os clipes que a gente teve das gravações do bate-papo. Dentro das minhas tardes de campo, dentro dos dias de campo que eu vou fazer com vocês que vêm acompanhando os ovinos, uma das coisas que eu preciso fazer é compartilhar o meu contexto. O meu contexto é de uma pessoa que trabalha com educação, trabalha com consultoria e tem dentro dessas atividades uma grande parte da minha renda atualmente, e a questão com os empreendimentos móveis, no caso especificamente os ovinos, que eu venho trabalhando com vocês aqui e vocês vêm acompanhando nos episódios. Esse empreendimento, ele tem dentro do seu plano de negócio, dentro dos seus propósitos, um escalonamento até chegar num negócio que consiga pagar um prolabore para mim, para que eu fique menos nas redes sociais e na internet. Então estou fazendo aqui uma transição. Tenho atividades de consultoria e de educação que hoje compõem o grosso do meu negócio e tenho um negócio móvel com os ovinos que vai crescer e vai ser um dos carros-chefes do meu sítio. Como vocês sabem, estou em transição, estou aqui com um negócio móvel, esperando vender um sítio para comprar outro em função de uma sociedade com compromissos não honrados. Mas vamos ao que interessa aqui. No meu contexto, o manejo natural é muito importante, porque ele nos permite economizar, cortar custo. É uma questão da minha ética ecológica. Então, no meu contexto, os animais são usados para criar viabilidade para a propriedade, para criar um negócio viável, para atender a minha soberania alimentar, de ter um domínio sobre uma carne realmente nutritiva, realmente saudável. Eu estou de saco cheio de não conseguir saber de onde vem o meu alimento, então eu estou atuando naquela regra do 80-20. Ah, vou produzir um pouco do meu alimento. Tá, mas não adianta produzir alface. Eu quero produzir um pouco do alimento que mais importa para mim e para minha família. Então o primeiro contexto é esse. A minha subsistência na produção dos ovinos, ela já implica uma meta de R$14 mil por ano para que eu não precise comprar carne no açougue ou no supermercado. As pessoas falam que isso é pouco, né? As pessoas fazem pouco da subsistência, mas ela na verdade é um passo muito importante para a nossa autonomia. Na medida em que a gente tem domínio sobre a nossa subsistência, que a gente produz a maior parte do alimento, que a gente tem uma casa quitada, que a gente vive numa propriedade que funciona para a gente precisa se sujeitar menos às violências do sistema econômico vigente. Então isso para mim é muito importante. Na medida em que eu pratico a conservação desse alimento, a carne salgada, a carne de lata, a carne defumada, o presunto, a charcutaria, para preservar mais dessa carne que eu colho para mim, eu tenho aí uma oportunidade de venda desses produtos com valor agregado, com beneficiamento, com tempo de prateleira e aí uma possibilidade de crescer esse negócio para uma coisa mais rentável. Mas o primeiro é a minha autonomia. Nesse sentido eu venho falando para vocês, é muito importante a gente andar com quem acredita. Então eu encontrei o Michael Bonini Faria, que é um veterinário homeopata, tem me ajudado.
Tenho lido muito os livros da Pat Colby. Esse aqui é o Natural Sheep Care e o outro dela é o Natural Farming. Então é o cuidado natural das ovelhas e a produção rural natural, né? Esses livros são importantes porque naquela pegada da Ana Primavera, da saúde do solo, saúde das plantas, saúde dos animais, saúde dos humanos, e aqui eu extrapolo para a saúde da nossa viabilidade econômica, é importante a gente prestar atenção no solo. A Pat Colby tem essa linha, que parece muito com a Ana Primavera, mas bastante focada nos animais. Ela teve um laticínio de caprinos por mais de 35 anos. Então, estou me cercando de pessoas que acreditam que isso seja possível. Aqui, o livro do Fred Provenza, Nourishment, que diz que os animais, tendo diversidade de forragem, eles conseguem regular a sua dieta e até se medicar. Aqui, o livro do Zitzman, que trabalha com o manejo ultradenso, vou falar um pouquinho disso com vocês já já. Tem os animais como uma ferramenta de melhoria da propriedade e tem uma virada de chave no Zitzman, que é a lucratividade por área. Então, desde que trabalhemos com ética ecológica, é muito importante a gente focar na máxima lucratividade por área. Esse foco na lucratividade por área faz com que a gente procure cortar custos e com que a gente entenda de onde vêm os maiores gastos, que normalmente são com insumos. Por fim, esse livro da Temple Grandin, né, que ele fala do manejo animal. Aqui, de novo, dentro do meu contexto, buscando o manejo mais simples possível, mais saudável possível, com o menor estresse possível para os animais. E a importância do centro de manejo mais do que do aprisco, porque o centro de manejo me dá a possibilidade de fazer um desenvolvimento genético, adaptando os animais para o que eu preciso. Então, uma base aqui, tem mais do que isso, tem a questão do gerenciamento holístico, que eu estudei bastante, mas aqui uma base boa da literatura que eu venho trazendo no meu trabalho. Dentro dessa questão do manejo simples, né, e enxuto, as hastes que eu venho fazendo de vergalhão de aço, custa em torno de R$10 cada uma com os isoladores. Aqui a gente tem uma cerca inteligente da Gallagher, que vocês já viram em alguns vídeos, e eu tenho feito umas mangas com elas, umas mangas provisórias para lidar com os animais. Tenho os painéis de madeira também. Aqui o ganchozinho aqui do pastor aqui, porque como eu faço o manejo a pasto, às vezes eu preciso pegar o animal, isso aqui me traz uma agilidade, né? Dentro desse manejo, aqui um macacãozinho aqui para pesar os animais. Vocês viram também em alguns vídeos uma balança aqui que vai até 50 quilos. Isso aqui é importante para o meu monitoramento, para eu saber quais são os animais que estão funcionando dentro do que eu quero. Aqui um alicatezinho para fazer a caudectomia ou a castração. O outro para a colocação do brinco. Eu preciso identificar os animais e ter um registro deles. Eu tenho um caderno de campo, vocês que vêm acompanhando e vêm vendo isso. Aqui a gente faz uma seringa para a vermifugação. A vermifugação tem sido feita natural com sulfato de cobre. Aqui uma alça aqui, né, para colocar no peito do carneiro para a gente controlar a estação de monta. Vai ser só em abril, vai demorar um pouquinho ainda. Os carretéis de fácil manejo para cercas elétricas. Aqui atrás eu tenho o bebedouro móvel, né? A cerca elétrica e a água bem distribuída são os grandes desafios para o pastoreio em faixa, que é o que eu venho preconizando aqui. E aí, um resumo de novo, né? Eu comecei com ultra denso e em alguns momentos, por conta das geadas, das chuvas, eu não consegui manter muita densidade. Mas variou. Agora eu tenho funcionado aqui, está de novo aqui na casa dos 700 animais por hectare. Em alguns lugares variou de 150 a 350. E nos lugares onde eu consegui forragem, eu sempre jogo no ultradenso e aí a gente tem mais de 2.000 animais por hectare. Sempre dentro do pastoreio de faixa. A gente teve um monitoramento do FAMACHA aqui com o Michael. A gente fez uma medicação dos animais com pó de alho e o melaço de cana, numa proporção de 1 colher de sopa para cada animal. E depois mistura com a água e 40 ml para cada animal adulto. E a gente teve uma melhora muito significativa do FAMACHA. Então a gente está conseguindo aí dentro do manejo animal fazer as coisas que a gente se propôs a fazer. A gente está entrando na primavera, então está aqui, mostrei para o pessoal também, eu tenho feito aqui, aprendido a fazer a tosquia manual. Então, bastante coisa que eu mostrei para eles e que vocês têm destilado aí ao longo dos episódios. Eu vou deixar vocês aqui com os cortes do que a gente conversou. E aí depois eu vou fazer um fechamento aqui com vocês. Verdade, por mais que você tenha o território e a criação, dependendo de como você fez uma integração, dependendo de como você montou o seu negócio e com quem você financiou,
você virou simplesmente um tomador de conta do negócio que é do banco e da corporação. Trabalha só para pagar o adubo, para pagar o insumo, para pagar Exato. a semente, que já vem Aí, com todo um pacote de veneno junto. a semente é patenteada. As né? cooperativas aqui Sim, vai. para nós, né? A cooperativa dá uma certa segurança de venda, de compra de insumo também, mas é só pacote tecnológico de veneno. De novo, né, o que eu faço para mim, aí vocês podem fazer para vocês, assim, toda vez que me oferecem um pacote, o que eu pergunto é assim, se isso me dá mais autonomia, mais possibilidade de decisão ou menos, né? E aí a gente entra em algumas coisas, todo mundo fala um pouquinho da dificuldade, né, dos ovinos, que não é o assunto aqui que une todo mundo hoje, mas a gente pouco escuta falar de algumas coisas que têm dado certo em muitos lugares. Então, uma das coisas que tem dado muito certo é o pastoreio de faixa. O pastoreio de faixa é cerca elétrica e você não tem piquetes definidos. Por que você não tem piquetes definidos? Porque você consegue aumentar ou diminuir a densidade animal com uma cerca só. Então você tem um corredor eletrificado. Com uma cerca você aperta os animais e com uma cerca você afrouxa. Qual que é a vantagem disso? Você imita, é como se, por exemplo, no meu caso aqui, em alguns lugares, a gente vai passar e eu vou mostrar para vocês. Hoje eu estou funcionando com 150 a 300 animais por hectare, mais ou menos. Tá? Na primeira rotação que eu fiz aqui, no sítio inteiro, que tinha muitos lugares que estavam há mais de 5 anos de descanso, eu consegui fazer densidades, por exemplo, de mais de 2.000 por hectare, com um rebanho de 11. Então, o equivalente a 2.000, por quê? Porque eu apertei a área. Eu posso fazer isso porque tem essas integrações, tem esses dias de campo, eu consigo diversificar a renda de algumas maneiras que nem todo mundo consegue. Eu preciso ser transparente com relação a isso também. Mas, quando eu tenho essa possibilidade de apertar os animais, eu tenho uma possibilidade de adubação que ela é fora do comum. E aí, aí você começa a entender as coisas como são sistêmicas. Se eu uso muito adubo dos meus animais, mas eu dou Ivomec, ao invés de eu estar adubando o solo, eu estou matando as minhocas no solo. Porque o Ivomec mata a minhoca também. Ele mata a vida no solo. Então eu preciso adensar os animais e eu preciso tratar eles naturalmente. E aí eu uso as densidades para abrir áreas novas, para estercar áreas novas. E aí entram outros detalhes que fazem parte do meu contexto e que é difícil para a propriedade pequena. Quando a gente usa esse tipo de método, você precisa conseguir dar um tempo de recuperação para cada área que foi pastejada apropriado de acordo com a época do ano. Esse ano eu fui bem, até chegar às geadas. Quando entrou as geadas, eu tive que comprar feno. Então, assim, se eu não tivesse a possibilidade de comprar feno, a possibilidade financeira de comprar feno, eu teria que ter vendido os animais ou teria que ter entrado na ração ou na silagem mais barata. Mas por que eu não fiz isso? Porque é o jeito que eles colocam a gente para selecionar os animais para esse tipo de solução. Se no momento de maior aperto você entra com a silagem ou entra com grão, você nunca descobre qual que é a genética que vai conseguir sobreviver sem aquilo. Então, o laticínio, a ovinocultura, as próprias, mesmo as galinhas poedeiras, a gente foi enganado no sentido de que a gente foi selecionando animais que funcionam para a lógica industrial, mas eles não funcionam para a lógica familiar. O animal da lógica familiar é um animal relativamente menor, porém de bastante peso. Ele não vai ter o peso absoluto do animal de abate, mas ele vai ser pesado para o tamanho dele. Ele vai ser um animal precoce e um animal adaptado. Então, para todo mundo que trabalha com integração animal, seja de qualquer espécie, adaptação climática, adaptação contra as principais doenças daquele tipo de rebanho, precocidade e prolificidade. Sem isso, a gente não consegue a viabilidade. Então, por exemplo, o cara fala assim, minha vaca dá 60 litros de leite por dia. Tá bom, mas o que você faz para dar isso? Essa aqui é a questão. Aí, por exemplo, levaram a gente, por exemplo, a medir os nossos rebanhos de forma que não é muito inteligente. Por exemplo, o meu peso de desmame é tal. E aquilo vira uma métrica para o cara muito importante. Mas o que ele faz para aquele animal desmamar naquele peso? Porque, de repente, em vez de eu desmamar um cordeiro com 40 quilos, de repente eu vou desmamar ele com 30. Mas eu não gastei nada, absolutamente nada. Só pasto. É mais vantajoso para mim. A moda agora é o creep feeding, aquele só, né? Então, mete o cordeiro a comer ração ali junto com a teta e... Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se a gente fica preso num bioma de trabalho, num ambiente urbano, vamos pensar São Paulo, pilhado um em cima do outro,
e a gente fica preso no bioma daquele de trabalho ali e come só McDonald's, come só porcaria, fritura e açúcar e grão o dia inteiro, a gente é saudável? Por que a gente acha que um animal que é tratado exatamente desse jeito vai ter uma carne saudável? É a mesma coisa, você prendeu o animal, confinou ele, deu um monte de caloria para ele não saudável, e a gente depois vai comer aquela carne. Como é que aquilo vai ser saudável? É só a gente parar para pensar, não é saudável para a gente, por que vai ser saudável para o animal? Não é. Só que aí o que acontece? A gente tem uns 50 anos, pelo menos, de genética que vem sendo desenvolvida para as grandes indústrias. Por exemplo, a vaca que dá muito leite é porque o cara era obrigado a vender o leite dele direto para o laticínio. O animal de engorda, que só engorda nos últimos meses da vida, ele vai engordar no confinamento. Então você preparou o animal a vida inteira, depois ele vai para uma estação de engorda e vai ser abatido. Quem ganha é quem engordou por último. Então você está com o animal ali com uma estrutura gigante, que não pega peso a pasto de jeito nenhum, e aí no final da vida você passa para alguém que vai engordar, que vai abater. E isso aconteceu com todos os animais. Nós vimos nos últimos anos, nas últimas décadas, adaptando a genética dos animais, não para o convívio da agricultura familiar. A gente vê adaptando para o benefício da indústria. Algumas pessoas, elas criaram alguns subterfúgios interessantes para a gente burlar isso. Por exemplo, tem um cara que fala assim, olha, se você trabalha com animal, você precisa, com ética ecológica, obviamente, você precisa pensar a mesma coisa que o lavoureiro pensa. A pessoa fala, mas como assim? Ele falou assim, é porque o cara da lavoura, ele pensa em lucro por área, ele não pensa em produtividade por área. Mas quando a gente cai para a pecuária, seja de pequena escala ou não, a gente foi enganado a pensar produtividade. A produtividade não é igual à lucratividade, e para você ter muita produtividade sem estar amarrado com o território, você começa a trazer muito insumo de fora. No momento que você coloca um jeito de medir o seu sucesso por lucratividade por área, você vai chegar nas soluções que o Marco falou agora no começo. Então, se eu tenho um sítio de 3 hectares e eu tenho um apiário, ok, 3 hectares, um apiário com ovinos, eu já tenho 6 hectares. 3 hectares, apiário, ovinos e pomar, eu já estou com 9 hectares. E aí quando eu faço as minhas contas de negócio da minha empresa rural, a minha lucratividade por área, porque aí eu começo a olhar onde que eu corto custo. E normalmente a gente começa a cortar custo em insumo, que é onde os caras fisgaram a gente no anzol. Aí você vai ter que começar a estudar. E outra coisa, não é fácil achar informação fora. Assim, né, o departamento de extensão muitas vezes não é por maldade, mas a pessoa foi informada daquele jeito na faculdade. Enfim, né, as grandes áreas acadêmicas que informam a gente, não é à toa, as empresas são os grandes patrocinadores dessas faculdades. Uma pessoa sai da veterinária com uma certa formação inclinada para o industrial, sai da agronomia com uma certa inclinação para o industrial, da engenharia florestal, da engenharia ambiental, e assim vai, da zootecnia. Então você tem que procurar quais foram os profissionais que acordaram com uma outra abordagem. Eu fui muito abençoado e encontrei o Marco, por exemplo. Falei, opa, beleza, consegui achar alguém que eu consiga conversar. Não, porque eu vou conversar com... Primeira coisa, eu vou conversar com o veterinário e eu falo assim, mas eu não quero dar um não quero dar um antialmítico, né, que é o princípio ativo lá do Ivomec. Aí os caras falam, mas não funciona. Aí o que acontece? Você fica na mão do cara. Se você for muito teimoso igual eu, você vai procurar informação em outro lugar. E aí, eventualmente, você vai encontrar pessoas que já conseguiram funcionar de outra maneira e a gente tem que se ligar com essas pessoas para se fortalecer. Porque a gente está na contramão de um movimento muito grande que diz para a gente o tempo inteiro que o que é realmente ecológico, que a pequena escala não funciona, que o ecológico não funciona. Né? E é muito fácil, porque coloniza a mente da gente. Se você acredita que não funciona, não vai funcionar. Agora, se você começa a olhar para pessoas que trabalham daquele jeito, que fazem funcionar, aí você é obrigado a se perguntar o seguinte, por que o dele funciona e o meu não? Aí você vai ter que ir atrás de mudar. Né? E aí tem um cara que é professor meu lá fora, que ele fala assim, uma das coisas mais difíceis de mudar não é o clima do planeta, não, é o clima da mente do cidadão. Porque é muito difícil o cara aceitar fazer de outro jeito, né? E aí tem um outro detalhe importante. As pessoas que têm tido sucesso na agricultura familiar no mundo inteiro são pessoas que não têm medo de inovar. Pessoas que de alguma maneira estão quebrando tradições antigas e ao mesmo tempo não abandonando tradições antigas. Por exemplo, não abandonar a tradição de ter um sítio diversificado, mas inovar no sentido de olhar aquilo ali como um empreendimento que deve ter contabilidade descritiva, que deve buscar uma autonomia sobre os insumos. Então é nas duas pontas, são pessoas que estão recuperando um jeito antigo de fazer as coisas
mas inovando com venda direta, comercialização direta, beneficiamento, né? A gente não tem muito isso no Brasil. Então, por exemplo, uma das dificuldades que a gente tem com ovinocultura de pequeno porte é como é que você beneficia. Porque para você ter produto o ano inteiro, você vai ter que congelar. Quem é que dá conta de ter ovino congelado o ano inteiro? É caro. A estrutura é cara, né? Mas tem outras maneiras. Você pode ter um pouco congelado, você pode ter um pouco de charcutaria, você pode ter um pouco de presunto, você pode ter um pouco de carne de sal. E aí você... é aquele ficar com um garrãozinho lá da fronteira. É isso. Então a gente tem uma lógica que ela é uma lógica que ela não é justa com as pessoas para elas poderem começar. Porque parece que para começar você já tem que começar com um empréstimo, com um lugar grande, com um rebanho grande, e aí você aumenta o custo e você aumenta o risco. E tem uma lógica para isso, né? E eu venho falando isso, mas eu acho que vale complementar. Por que eu estou propondo fazer um estudo de caso com manejo natural? Porque a agricultura e a pecuária, elas passaram a funcionar, a lógica é assim, eles usaram como desculpa a agricultura e usaram como desculpa a pecuária para criar no território uma plataforma de escoamento de produto. Quando você vai estudar hoje o infográfico ali, né, os desenhos que informam como funciona a produção primária, tem um pó mágico, que eu não sei como é que ele explica isso, mas o ciclo da produção começa no insumo, como se o insumo viesse de lugar nenhum. Então você pega o desenho da produção primária assim, insumos, sementes ou insumos, rebanho, e aí vai. E primeiro não é circular, é linear, já está errado. E segundo que começa como se o insumo aparecesse do nada. E aí está o grande entendimento para qualquer pessoa de qualquer orientação política. Porque ninguém gosta de funcionar com cabresto no pescoço. E a lógica é, estão transformando todo o território em plataforma de escoamento para grandes empresas. Então, até 60 anos atrás, mais ou menos, todo mundo funcionava sem o subterfúgio químico. E aí hoje as pessoas falam que sem ele é impossível você produzir. Claro, existe também 60, 70, 80 anos, talvez desde que começou a Revolução Verde, onde a gente tem uma degradação de solo muito constante. E aí uma ligação que a gente não faz, que é todo o distúrbio que tem no solo, ele vai se manifestar de alguma coisa dentro do conjunto de espécies vegetais, animais, das pessoas e do financeiro. Porque quanto mais defasado o solo tiver, mais dinheiro você tem que compensar. Então, aí vem o meu contexto, assim, né? Que é o seguinte, procurar entender para o meu objetivo, por isso que eu falei, se servir para vocês, vocês vão adaptando, mas é o meu objetivo, não que ninguém esteja completamente certo ou completamente errado, mas a gente tem que contextualizar as coisas. Então, assim, um começo pequeno, por quê? Porque é baixo risco, baixo custo. Se eu der errado com os ovinos, isso não vai falir a minha vida. Claro, vai ser difícil, é um dinheiro que eu investi, mas eu não vou abrir falência por causa disso. Agora, se eu pego um empréstimo para fazer um aprisco, para comprar um sítio, para começar com 100 matrizes, aí eu tenho uma pessoa tomando decisão comigo que é o gerente do banco. E eu não casei com ele, eu não quero que ele dê ordem na minha vida. Então, para mim é muito importante o baixo risco, baixo custo. E aí quando, é Cristiano, né? Quando o Cristiano falou assim, olha, a gente atua na clandestinidade, eu sou muito simpático a quem consegue funcionar na clandestinidade. Porque, de novo, as leis sanitárias, principalmente para quem tem produção animal, elas foram feitas porque o pequeno não funcione. Aí a gente tem hoje o maior monopólio de abatimento e processamento de carne do mundo é brasileiro, é a JBS. Um segundo monopólio grande que a gente tem aqui é a Marfrig. Então, assim, não funciona para que o pequeno seja viável. Mas aí, de novo, dando o meu contexto para vocês, eu tenho 2, 3 anos para fazer uma viabilidade de subsistência, e aí fizeram a gente acreditar que subsistência é ruim. Olha os depoimentos que a gente está tendo aqui, mas é porque... É miséria. Não é, na verdade é porque a subsistência é o que te traz a liberdade de dizer assim, não aceito as suas condições porque eu tenho que comer e o que morar. Então, quando você tem uma boa subsistência, você não precisa se sujeitar. E, de novo, independente do espectro político, ninguém gosta de cabresto. Não precisa discutir espectro político, vamos discutir só autonomia. E aí a gente chega em denominadores comuns interessantes. Então, na questão da subsistência, por exemplo, se cada um daqui fizer as contas, vou compartilhar o que eu fiz, né? A gente tem um consumo médio, mas é uma média bem precisa, assim, eu calculei mesmo, né?
A gente tem um consumo anual de carne em casa de 14 mil reais. Agora você fala assim, ah, mas subsistência não dá nada. Mas se você consegue uma autonomia na carne, que é um dos alimentos mais nutritivos e que está vindo cada vez mais poluído, e você tem, por exemplo, uma autonomia, no meu caso, somos poucos consumindo em casa, mas assim, são 14 mil reais. Não é pouca coisa. É muito dinheiro. Só que aí você esbarra em algumas coisas que é a contextualização que eu vou dar para vocês. Para começar um negócio almejando a autossuficiência na carne, no meu caso, eu preciso então de ter um plantel que me forneça 18 cordeiros por ano. Mas a partir disso, eu sei que eu estou trabalhando, não é à toa. Eu estou trabalhando para ganhar 15 mil. E a partir disso eu posso começar a lucrar. Então, eu parto desse pressuposto de que a gente cria primeiro uma interdependência com a comunidade, né? A gente depende um do outro, a gente diversifica a produção, e aí na hora de vender, a gente tem que vender o que a gente vendia antes. Porque a agricultura familiar no Brasil, principalmente aqui no Sul, o pessoal de novo, né? Os poloneses, os italianos, os alemães, eles não vendiam nada in natura. A cultura desse pessoal que veio para cá era de vender produtos da agricultura familiar processada. Era carne de charco, era... Coloca açorianos aí também. Por favor. Tem muitos aqui? Lá em Santa Catarina tem mais, né? Sim, mas é isso. Então, são pessoas... Porto Alegre é Porto dos Casais, por causa dos casais açorianos. E olha que interessante, né? O lugar onde eu comprei o sítio lá em Santa Catarina é um município açoriano. E aí eu tive uma reunião com o prefeito e ele falou assim, ah, não, mas aqui é um município de preguiçoso. Aí eu falei assim, não é um município de preguiçoso, é um município de pessoas que têm autonomia e elas priorizam a qualidade de vida. Então a gente já tem que começar a falar do município de um outro jeito, é um município da qualidade de vida, não é um município dos preguiçosos. A missão de hoje é comprovar que o manejo natural funciona, mas o resultado só sai daqui a 30 dias. Há uns dias atrás o Michael esteve aqui, o Michael é um veterinário, o Michael Bonini Faria, é um veterinário homeopata, e a gente fez uma contagem de ovos nas fezes, a gente fez uma coleta e deu um pouco alta, mesmo o Famacha estando bom. A gente quer identificar quais são as que carregam mais vermes para a gente poder tirá-las do rebanho. E eu quero insistir no manejo natural. Então hoje a gente está entrando com uma solução que é um melaço de cana com alho em pó. A gente faz uma dosagem de 1 colher de sopa de alho, 1 colher de sopa de melaço, mistura um pouquinho de água quente para misturar e dá 40 ml para cada ovelha. Daqui 30 dias a gente faz o exame de novo e aí a gente vê se a gente conseguiu contornar isso. A partir desse manejo de hoje, a gente coloca na água delas também uma homeopatia que o Michael passou e a gente vai acompanhar. Então, um manejo a pasto, de novo, o centro de manejo faz falta. Tá, acho que dá. Tá no 3 aqui também, ó. Bota ele mais perto do outro ali pra eu ver, ó. Tá vendo? Ó. Está mais pro 3, né? C3. Pera aí, agora vai. Foi, né? Tem que botar lá pertinho, senão não consigo ver não. B2. Tem que fazer assim, tem que botar assim, ó. E sai andando, tá do 1 pro 2, ó. Tá vendo? Pra mim tá isso aqui, ó. Das ovelhas aqui, só pra gente mostrar como é que o portão ficou bacana de trabalhar, ó. Tira aqui, eu vou levar com a mão só, fica difícil, né, mas dá pra gente fazer, ó. Passa pra cá, ó, já tem uma curiosa vindo, ó. Aí, ó, aqui a gente vai fazer assim, ó, deixa aqui por enquanto, não tá ligado, né, aquela área ali já tá, ó. Mas
trazer as outras para cá agora também. Elas ficaram nessa área aqui um pouquinho menos de 24 horas. Um aproveitamento bom, bastante, estercaram bastante, né? E essa foi a terceira rotação nessa área. A primeira tinha bastante forragem, a segunda foi bem ruim. Agora já melhorou um pouquinho, né? Mas ainda me passei um pouco aqui na espera. Deveria ter tido aqui pelo menos uns 60 dias, eu suponho. Mas a gente conseguiu só 40 dias. 40 e poucos dias. Aproveitamento bem bacana, bastante esterco. Agora vamos levar elas para lá. Bora, meninas, bora, bora. Vamos. Bora. É, você tá reclamando? Bora. Deixa eu levar pro pasto verde lá, bora, vai. Vamos. Isso, vamos embora, vai. Bora todo mundo, bora. Vamos. Você também, Maria Preguiça, bora. Isso, gente, muito bem. Importância do movimento diário, né? Estou andando com elas aqui, ó. E elas estão estercando, ó. Consigo ver as placas de estrume aqui, boas. Olha lá. Olha lá o que a gente queria, ó. Movimento bem tranquilo. Isso aí. Elas vão ficar nessa faixa aqui algumas poucas horas e depois eu abro para elas essa área adjacente aqui da horta. Em suma, os eventos têm sido muito importantes para me conectar com pessoas que acreditam que é possível produzir uma carne exclusivamente a pasto, sal mineral, e que é possível tornar esses pequenos empreendimentos em empreendimentos viáveis com uma renda significativa para pequenas e médias propriedades. Se você tem interesse, a gente vai fazer esses eventos também online. Na próxima propriedade para a qual eu estou indo, a gente vai também ter o dia de campo lá, vocês podem se inscrever na mala direta e eu vou comunicar com vocês por lá. E a gente fica com a impressão então de que na verdade a gente não está sozinho, né? A gente teve aqui produtores de laticínio, produtores de ovo caipira, pessoas de vários históricos no campo, bastante interessados no manejo animal. É muito importante que a gente tenha uma pecuária com ética ecológica, ela faz parte das soluções que a gente precisa, ela traz, como vocês viram aí nos clipes da Tarde de Campo, uma possibilidade de integração e verticalização de empreendimentos. Então eu posso ter os sistemas florestais com a pecuária, e aí no caso eu tenho o silvopastoril, eu posso ter a pecuária com o apiário, posso ter a pecuária com o apiário e com o pomar, eu posso ter várias combinações de empreendimentos, mas a pecuária me traz a possibilidade de manejar a propriedade melhorando o solo, menos gasto com combustível fóssil, com diária de trabalho pesado, com um valor agregado altíssimo, quando a gente consegue beneficiar esses produtos. Então ela passa a ser um carro-chefe nessa integração, seja com pomar, seja com apiário, seja com horta, seja com galinhas caipiras, poedeiras. A pecuária de pequeno porte ela se torna uma parte muito importante na construção da viabilidade das pequenas e médias propriedades. Claro, sempre com ética ecológica, e é ela que nos permite cortar insumos, e cortando os insumos a gente corta a dependência de sistemas que não querem a nossa autonomia. É importante a gente entender a ocupação territorial, né? A gente fala da ocupação territorial só a partir da perspectiva de quem ocupa, das pessoas. Mas a gente tem que entender também a ocupação territorial a partir do projeto que guia essas pessoas. Então, mesmo que a gente tenha um território mais distribuído, melhor ocupado, se o manejo químico continua sendo o paradigma vigente, na verdade nós temos o território ocupado pelas corporações farmacêuticas, mineradoras, petroquímicas e não pelas pessoas em si. Para que a ocupação territorial faça sentido com a ética ecológica, nós precisamos ser soberanos sobre o território e nós precisamos atuar com ética ecológica e ética social, né? O bem-estar das pessoas que trabalham com a gente e de todos os envolvidos na nossa cadeia de produção. Então, um resumão aqui para vocês do dia de campo, que foi muito bacana, fiquei muito feliz com todo mundo que veio. E de novo, se inscreve, comenta, compartilha deixando seu comentário para a gente chegar a 10 mil. Abração, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!
Passaram, foram até lá em cima e voltaram.